Durante o começo dos anos 2000, a tecnologia ainda estava engatinhando para o que ela se tornaria hoje. Naquele tempo, os grandes meios de comunicação que nós temos através da internet ainda não tinham sido tão bem estabelecidos. Coisas como o Twitter ou o Reddit nem sequer existiam na época. O mais próximo que nós tínhamos disso eram os image boards, sites e fóruns que você acessava através do seu computador. Fóruns esses que sequer eram tão populares quanto sites famosos de hoje em dia. E em um desses image boards nasceu um dos melhores mangás que eu já li em toda a minha vida. No Nichannel, um fórum anônimo japonês que é basicamente a versão japonesa do 4chan, porém um pouco menos podre, é comum pessoas contarem histórias reais que elas vivenciaram. E como essas pessoas são anônimas, elas não têm motivo para ter medo de contar suas histórias. Então é comum você encontrar histórias que são completamente reais, de pessoas que eram totalmente reclusas, mas conforme o tempo acabaram mudando para melhor e ganhando vários amigos. Seja por conta de alguém que apareceu na vida deles de repente, seja porque eles mesmos decidiram que deveriam se tornar pessoas melhores. E é justamente por conta dessas histórias que, apesar dos pesares, eu gosto tanto do Nichannel. Mas dentre todas essas histórias, teve uma em específico que simplesmente me destruiu por dentro. E essa história é Chika no Toko. Há muito tempo, há mais de 20 anos atrás, mais especificamente em novembro de 2004, um homem posta no Nichannel uma thread falando sobre como ele foi confundido com um molestador na rua. Acontece que ele estava voltando para casa do trabalho quando ele acaba notando que tinha uma mulher andando na frente dele durante um bom tempo, e essa mulher constantemente olhava para ele por cima do ombro até que eventualmente ela pegou o celular. Então, o OP pensou que talvez ela pudesse ter algum problema com os Stalkers e imaginou que se um Stalker aparecesse lá e ele a protegesse, ele seria o herói da história. Eventualmente começou a chover e ambos começaram a correr. O OP por não ter um guarda-chuva e a mulher por achar que estava sendo perseguida por ele. E foi só quando ela gritou que ele finalmente entendeu que ela pensou que ele era o Stalker. Então, para corrigir o mal-entendido, ele corre o mais rápido possível para alcançar ela e explicar o que realmente aconteceu. Às vezes ele não tem as melhores ideias. Então ela simplesmente se joga no chão e começa a chorar e gritar. Logo, um outro cara aparece para proteger ela. No fim, os três foram à delegacia esclarecer o ocorrido. No fim do dia, eles acabam decidindo que seria melhor voltar para a delegacia alguns dias depois para continuar a investigação. Então, o OP voltou para casa e postou todo o ocorrido no Nichannel. Conforme o tempo, ele foi postando mais e mais sobre isso e a história foi ganhando fama. Essa história acabou ficando tão popular que um mangaka novato decidiu adaptá-la como mangá, e foi assim que nasceu Chika no Toko. Com uma arte não muito refinada, apesar de bonita, e uma história que, apesar de simples, é incrivelmente linda. Apesar do fato de que a história é real, eu não acho que ela seria tão boa se não fosse pelo próprio Takuma Yokota, o criador do mangá. É um fato de que, mesmo que você esteja adaptando uma história, ela sempre vai ter alguns traços da pessoa que dirigiu a adaptação. É só ver a quantidade de filmes que são diferentes dos livros que os inspiram. As mentes por trás da adaptação sempre acabam se vendo na necessidade de criar mudanças. E não seria diferente no caso do Yokota, principalmente como uma história cheia de espaços vazios, como a aparência dos personagens ou as suas falas exatas. Já que não tinha como o OP falar no site palavra por palavra que disseram a ele em suas conversas no decorrer da história. Então, nesses espaços vagos, Takuma teve que tampá-los com sua própria percepção do que poderia estar acontecendo nesses momentos. O que poderia fazer com que a história perdesse um pouco do seu cerne de ser baseada em fatos reais, mas o Takuma consegue passar por cima de tudo isso, criando personagens, ocasiões e conversas tão reais quanto você poderia imaginar. Mas afinal, o que torna Takuma Yokota um mangaka tão bom, capaz de fazer com que seus personagens pareçam pessoas reais em suas obras? Takuma Yokota é um mangaka que já trabalha na indústria há um bom tempo. Até onde eu sei, Chika no Toko foi a sua primeira obra publicada oficialmente. E mesmo assim, ele conseguiu fazer com que o seu primeiro mangá fosse uma obra-prima. Arrisco dizer que Chika no Toko é infinitamente melhor do que vários animes e mangás considerados como os melhores. Mas esse vídeo não é sobre o quão superior Chika no Toko é comparado com 99% dos animes de romance atuais. A pergunta que fica é: como Takuma conseguiu fazer com que a sua primeira publicação fosse tão perfeita e seus personagens tão reais? Eu pessoalmente não tenho como dizer com certeza o motivo exato do Takuma conseguir passar tão bem a sensação de que seus personagens são tão reais, mas eu tenho um palpite. O Takuma já está na indústria há um bom tempo e já criou vários mangás. Dentre os mangás que ele criou, tem um específico que chamou muito a minha atenção, tanto quanto Chika no Toko. Mangá esse que é Onani Master Kurosawa. Eu não vou me aprofundar muito na história desse mangá, afinal, esse é um vídeo sobre Chika no Toko, e Onani Master Kurosawa vai ter o seu próprio vídeo no futuro. Mas o ponto é que a história conta sobre Kurosawa, um adolescente que acredita ser superior a todos os outros, típico adolescente com síndrome de Light Yagami.
Mas depois de conhecer alguém semelhante a ele entende que ele não é superior ou inferior a ninguém. Não foi o Takuma que escreveu essa história, ele só adaptou ela. Mas eu imagino que se você aceita adaptar uma história assim, quer dizer que você concorda pelo menos um pouco com a mensagem que a obra transmite. E eu acho que o Takuma vivenciou algo semelhante ao que o Kurosawa passou. Como eu disse anteriormente, Chika no Toko foi uma história contada através do Nichannel, esse que por sua vez é um textboard, e os textboards são considerados como o top 10 piores lugares da internet. O melhor exemplo disso é justamente o 4chan, que se você der uma breve olhada na maioria do conteúdo sobre no YouTube, você entende o porquê de tanto ódio sobre ele. E sabendo que esses textboards são lugares tão podres, você entende o que o Takuma pode ter passado. Muito provavelmente o Takuma era só mais um shonen misantrópico, como quase todos os outros. Eu imagino que ele tenha passado uma boa parte da sua vida de uma forma que ele não se orgulha, mas eu acho que conforme o tempo, ele foi lentamente evoluindo como pessoa, conhecendo pessoas novas, passando menos tempo na internet. E é só quando você nota que você, que um dia era um antissocial recluso, hoje em dia é alguém respeitável, que você consegue entender perfeitamente como as pessoas realmente são, como suas mentes agem e como falam em cada ocasião. E é isso que permite você de criar um personagem verdadeiramente real e que, consequentemente, eleva o nível da sua obra em centenas ou até milhares de vezes. Claro, eu não vou dar certeza de nada, afinal, eu não sei muito sobre o Takuma. Ele pode muito bem ser um Nichi Hikikomori que só conhece umas 3 pessoas pessoalmente além da própria família. Mas eu imagino que nesses últimos 20 anos que ele passou desenhando mangás, ele certamente conheceu pessoas novas, que botaram a sua vida no rumo que ela está hoje. Isso se ele não tiver conhecido essas pessoas antes sequer de se tornar um mangaka. Mas no fim, é um fato de que Takuma tem alguma coisa especial nele, que o torna capaz de passar um sentimento tão real em suas obras, fazendo até uma pessoa com um coração de pedra desabar no choro em alguns dos seus mangás. Afinal, o que torna essa obra tão especial para mim? Bom, Chika no Toko é uma história que retrata um cenário real, com pessoas em ocasiões reais. É uma obra que mostra que mesmo que você viva uma vida entediante ou até mesmo reclusa, a qualquer momento a sua vida pode virar de ponta cabeça depois de você se encontrar com alguém por mero acaso. Porém, no fim, cabe a você decidir se essa mudança vai ou não acontecer. Afinal, não adianta que alguém apareça para mudar a sua vida se você não estiver disposto a levar essa mudança para frente. O melhor exemplo que eu posso dar disso é justamente o considerado antecessor de Chika no Toko, Densho Otoko, o Homem do Trem. Densho Otoko, assim como Chika no Toko, é uma obra baseada em algo que aconteceu na vida real, e é claro que aconteceu no Nichannel, que foi adaptada previamente em um livro e posteriormente adaptada para mangás, filmes etc. E o livro conta a história de Train Man, um jovem homem recluso que acabou vendo uma garota ser assediada por um homem no metrô, e ao contrário de todas as outras pessoas que estavam no vagão, ele decidiu proteger a garota. E o que poderia ser só mais um dia qualquer acabou mudando a vida dele, já que uma simples boa ação acabou fazendo com que ele conhecesse e se tornasse amigo de uma pessoa nova. O que se segue é uma sequência de acontecimentos que só comprovam quanto uma simples boa ação pode te ajudar a se tornar uma pessoa completamente diferente, uma versão melhor de você mesmo. Mas para isso acontecer, você tem que lutar contra o medo de ficar parado quando vê a oportunidade de fazer o bem. Você pode ter várias oportunidades, seja no trabalho, na escola ou na rua, você só não sabe como aproveitar essas oportunidades ainda. Assim como o Train Man ou o próprio OP não sabiam. Nós humanos somos criaturas sociais e mesmo que você se iluda dizendo que consegue passar sua vida toda sozinho, eu e você sabemos que isso é mentira. E mesmo que fosse verdade, você ainda precisa de pessoas ao seu redor. Essa é a natureza humana. E essas histórias só provam que é importante ter alguém ao seu lado para você se tornar alguém melhor. E mesmo que você tenha medo de afastar as pessoas, tente. Tente, porque se é pra você nunca mais ver alguém, então é melhor que você ao menos tenha tentado se aproximar dessa pessoa antes dela se afastar por completo. E talvez você até consiga se aproximar de fato dessa pessoa, virando amigo ou até algo a mais, mas isso só vai acontecer se você tentar. O que você não deve fazer é se trancar num quarto mofado esperando que a vida te ajude, sem fazer nada, com medo de tentar algo e falhar. Mas no fim, se você não tentar, você só vai falhar. Já se você tentar de novo, não importa o quanto você falhe, você sempre vai ter uma segunda chance. E não importa se for a primeira, segunda ou terceira ou qual for a tentativa, em algum momento você vai conseguir. E vai se sentir satisfeito em ter tentado tantas vezes sem desistir. Muitas pessoas têm medo de tentar achando que vão ser julgadas, mas se você tentar e falhar, ninguém vai te julgar de verdade. Ninguém além de você mesmo. No fim, tanto Densho Otoko quanto Chika no Toko falam sobre a mesma coisa. Como alguém que não compreende a própria solidão pode mudar, seja porque se agarrou a uma oportunidade, seja porque criou a sua própria oportunidade.
vendo no mal um momento oportuno para fazer o bem. E tanto eu quanto você podemos fazer a mesma coisa. Então, não tenha medo de seguir. Afinal, ter medo de tropeçar no caminho e ficar parado é bem pior do que seguir um caminho que você sabe que tem um baú do tesouro te esperando no final da linha. Quando eu terminei de ler Chika no Toko, eu senti algo diferente de quando eu termino qualquer outro mangá. Normalmente, quando eu completo um mangá, eu só passo pro próximo, sem me questionar sobre o que acontece depois na história. Já que se algo realmente acontece de fato, eu só leio a sequência e pronto. Mas no caso de Chika no Toko foi diferente, porque eu sabia que tinha uma continuação, apesar dela certamente não estar escrita nas folhas de nenhum mangá. Ninguém além do próprio AP e os envolvidos na história sabem o que realmente aconteceu depois. Então, para nós, meros mortais, só nos resta especular. Eu decidi pesquisar em vários sites sobre o que aconteceu depois da história adaptada e nisso eu acabei encontrando duas coisas interessantes. A primeira sendo um link que me direcionou atrás de original traduzida de Chika no Toko. Então eu não só pude ler tudo o que aconteceu diretamente da fonte, como também vi várias coisas que foram deixadas de lado da adaptação. Em especial a decisão idiota do AP de não usar o caranguejo no post 101 do tópico 5. Se você não entendeu essa referência super específica, eu vou estar deixando o link da thread ou nos comentários fixados ou na descrição para que você possa ficar com raiva do AP comigo. A segunda coisa que eu encontrei foi uma pessoa dizendo que depois de alguns anos o AP se casou e até teve um filho. Eu não posso garantir que isso seja verdade e é bem possível que não seja, mas eu acho muito interessante pensar que eu devo ter mais ou menos a mesma idade do filho de alguém que eu tenho tanto apreço. Já se passaram 20 anos desde que toda essa história aconteceu e, parando para pensar, eu acho que o AP nunca imaginaria que a história da sua própria vida mudaria a vida de alguém do outro lado do mundo 20 anos depois. Quando Chika no Toko aconteceu, eu nem era nascido, levaram mais ou menos uns 3 anos até eu nascer desde o fim dessa história. E mesmo assim, algo que pessoas comuns fizeram naquele tempo conseguiu me afetar em muito. E não é como se fosse só mais uma obra que algumas pessoas acabaram gostando, foi algo vivenciado por várias pessoas. Eu nunca me perguntei como o protagonista de tal mangá está hoje em dia, até porque eles sequer sofrem com o efeito do tempo da mesma forma que nós. É comum ver um personagem passar 10 anos da vida real sem ter envelhecido nada no seu próprio mundo, ou de um episódio para outro, um cara de 17 anos pular para 20, mas com Chika no Toko é diferente. O AP envelheceu junto comigo, com você e com todos os Vipers que viram ele evoluindo como pessoa, e é isso que faz eu me perguntar como ele está hoje em dia. Eu realmente não faço ideia de como ele está hoje em dia. Será que ele sabe que fizeram um mangá sobre ele? Será que a Mizanji ou a Kansai descobriram sobre a existência daquele tópico no Nichannel? Será que ele sabe que mudou a vida de várias pessoas ao redor do mundo? No fim, nem o tempo nos dirá isso. Mas independentemente de como ou onde o AP está, eu espero que ele tenha conseguido e mantido seu final feliz até o fim. No fim, Chika no Toko é um mangá que eu não gostaria de esquecer. Foi lendo ele que eu consegui botar na minha cabeça algo tão simples como mudar é fácil, o difícil é ter coragem para isso. Eu pessoalmente amei muito essa obra e sinceramente foi ela que me deu inspiração para mudar um pouco a rotina tediosa da mesmice e tentar conversar com aquelas pessoas que eu acabo esbarrando na rua ou só encontro sozinhas num banco. Não sei se é porque eu quero ser para elas o que a Misunderstanding ou a Miss Hermes foram para os nossos protagonistas, ou se eu só me decidi em melhorar a minha própria vida. Então, eu acho que posso dizer com certeza que, se você não leu essa obra de arte ainda, leia. Talvez você consiga mudar a sua vida pelo menos um pouquinho para melhor. Apesar das obras do Takuma serem tão boas, eu ainda me sinto meio frustrado por ter tão pouco conteúdo delas no YouTube. Então, se você gostou e quer mais conteúdo aqui sobre as obras do Takuma, dá um like e se inscreve para não perder quando eu lançar um vídeo novo sobre os mangás dele, ou outros mangás, animes, jogos ou qualquer coisa que eu considere que possa mudar a vida de alguém pelo menos um pouquinho para melhor. Obrigado e até mês que vem.